Bom dia a todos e a todas. Estamos começando a transmissão do minicurso Introdução ao Pensamento de Gilles Deleuze, Filosofia, Literatura e Cinema. Eu sou o professor Pablo Zunino, coordenador do GEP, professor do curso de Filosofia do CFP, Centro de Formação de Professores da Universidade Federal da Bahia. Este minicurso foi ofertado no contexto da Reconcitec, que é um evento, como vocês sabem, que reúne pesquisadores e alunos da universidade para compartilhar seus trabalhos, suas pesquisas, né? Então, nós estamos fazendo isso como resultado do trabalho realizado no Grupo de Estudos e Pesquisa em Estética, o GEP. O programa do minicurso é dividido em duas aulas. Desde já queria agradecer às pessoas que estão assistindo. As duas aulas vão ser, a primeira uma apresentação geral do que é, na verdade, assim, a filosofia de Deleuze, eu não sei quem está assistindo, né? Então é difícil pensar. Pode ter gente que já conhece, pode ter gente que não conhece, os interesses são variados, né? Então, mais do que fazer uma cronologia, uma biografia, uma passagem com uma lógica temporal, né, como normalmente se faz, eu vou seguir uma das indicações do próprio Deleuze de fazer um trabalho mais rizomático, ou seja, você pode entrar numa obra, num pensamento, né, ou conhecer alguma coisa de diferentes perspectivas, né? Tem diferentes entradas e diferentes saídas, né? Essa coisa um pouco labiríntica, né? Que o próprio Deleuze e seu parceiro Félix Guattari têm proposto como alternativa ao modelo esse que eu falava mais cronológico ou logicamente ordenado, segundo certa ordem, da imagem da árvore, né? A árvore do conhecimento, que ela tem raízes, tem um tronco e tem os galhos, né? O rizoma é uma espécie de raiz, mas com diferentes conexões, né? E essas conexões, na verdade, elas não estão dadas, é a gente que vai, de alguma forma, criar, né? Então, eu vou fazer a introdução a essa filosofia a partir de alguns textos que colocam essa questão da criação. E esse tema da criação é o que nos vai permitir fazer a relação entre a filosofia e outras duas expressões do pensamento e da arte que não são filosofia, né? São a não filosofia, a literatura e o cinema, embora tenham muitas aproximações, muitas semelhanças entre elas, há também algumas diferenças, né? Mas isso não impede que nós possamos pensar e criar em conexão com essas expressões do pensamento, da cultura e da arte. E na segunda aula, os estudantes que fazem parte do grupo, né, Amanda, Érica e Douglas, na verdade, nós formamos um projeto de iniciação científica e eles já estão finalizando, estão inclusive defendendo o TCC. E justamente estão apresentando agora, em Cruz das Almas, os trabalhos no próprio Reconcitec, na própria Reconcitec, né, os pôster. Mas amanhã, né, eles vão estar aqui e nós vamos tentar mostrar como que as pesquisas que eles realizaram surgem dessa proposta, desse projeto mais amplo, que é o projeto de pesquisa que eu venho realizando também em outras universidades, além da UFRB, e talvez, então, eles apresentem um pouco do trabalho deles e eu da última etapa da minha pesquisa atual, né? Também, se der tempo e dependendo das condições, a gente possa ler um pouco ao vivo do texto do Proust, que eu vou falar hoje também, do texto do Deleuze sobre Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, que é o que a gente está fazendo no GEP. Nas reuniões do grupo de estudos, a gente está estudando
esse texto, né, já estamos pela segunda parte, então são algumas possibilidades desse rizoma, né, que vai depender do que a gente fizer hoje e do que provavelmente possa ocorrer amanhã. Se tiver questões ou comentários, dúvidas, vocês podem colocar no chat. Eu vou pedir para a operadora transmitir essas questões para mim ou colocar na tela, de modo que eu possa responder. Seria o mais interessante, né? Um mini curso, eu acho que é diferente de uma palestra por conta dos alunos, que eles são mais participantes, né? Isso aqui é um pouco híbrido, né? Entre mini curso e palestra. Eu reconheço que eu tive uma certa dificuldade para pensar num curso no qual os alunos não estejam participando, né, um curso sobre essa questão que eu queria trabalhar, que tem um aspecto prático, né, não só teórico, né? A criação, ela, como a gente vai ver, passa por uma prática, né, por uma necessidade prática. Então, eu vou passar os slides que eu preparei para hoje e, no final, vou ficar atento aí às questões, tá bom? Então, só um minutinho. Muito bem. Então, a proposta que eu trago aqui para esse mini curso é pensar com Deleuze, que é esse sujeito que está aí na tela, as relações entre filosofia, literatura e cinema. Então, é uma introdução, porque não vou aprofundar demasiado, né, nenhuma dessas questões, mas pensar a relação entre elas e a partir da manhã, ou inclusive em algum momento da apresentação de hoje, ver como isso tem uma linha de criação, de pensamento, de novas possibilidades de articulação, inclusive também de novos modos de vida, né, que é, no fundo, o objetivo do Deleuze com Guattari já no final da obra deles. Então, a minha introdução vai seguir uma conferência que o Deleuze, inclusive essa imagem que estava no primeiro slide, é de uma gravação que foi feita dessa conferência, né, que chama O que é o Ato de Criação, de 1987, está incluída também em livros, né, está traduzida para o português, disponível na internet, e é um bom texto. Se a gente vê, ele é um dos últimos, né, dos que eu escolhi aqui para trabalhar, mas porque ele faz uma espécie de retomada dos livros sobre cinema, a relação com a literatura, né, a ideia de própria filosofia como criação de conceitos. Então, por isso eu escolhi esse texto, e ele começa, ele está falando para uma plateia, né, um alunado de cineastas, né, e ele faz essa questão, o que é ter uma ideia, né, pensando o que é ter uma ideia em cinema e o que é ter uma ideia em filosofia, né, fazendo uma analogia, um paralelo entre essas duas expressões. E também, esse ato de criação não é só mera criação, mas também um ato de resistência, né? O que fica um pouco enigmático também, resistir ao quê, né? A gente pode interpretar de várias maneiras, isso deu lugar à resistência em termos culturais e políticos, evidentemente, mas também a resistir à morte, né? Porque se a gente pega, por exemplo, essa escultura que está do lado aí na tela, o criador dessa obra, né? Ele provavelmente esteja falecido, isso deve ser da época da Roma, e já tem mais de séculos, né? Talvez um milênio, né? E resistiu, né? Resistiu à morte do próprio criador, à morte dos povos, né? A cultura que foi se transformando, e a obra continua como um ato de resistência. Bom, esse é um pouco o final do texto, né? Eu vou passar por alguns pontos.
e destacar obras, né? Não só essa conferência, mas 4 obras, que são as obras que nós temos estudado no GEP e que se relacionam ou com a literatura ou com o cinema. No caso da literatura, embora tenha outras mais dispersas, tem 2 livros bem pontuais, dedicados à literatura e a certos escritores, que são Proust e os Signos, que eu tinha falado, que é o que a gente está lendo atualmente, de 1964, e Kafka, por uma literatura menor, de 1975, escrito com Félix Guattari, né, seu parceiro, que a partir de um livro anterior, que chama O Antiédipo, eles vão escrever juntos, né? E os estudos sobre cinema, que são Cinema 1, A Imagem em Movimento, de 1983, e Cinema 2, A Imagem em Tempo, de 1985. E na conferência de 87, deles retoma alguns temas que estão nesse livro Cinema 2, principalmente. Bom, então, uma ideia, o que é ter uma ideia? Uma pergunta simples, mas a resposta é que é raro ter uma ideia, né? Uma ideia nova, uma ideia original. E a primeira indicação é pela negativa, né? Que já é bastante um passo grande, pensar que não temos uma ideia em geral, né? Uma ideia de tudo, né? Ou uma ideia que se aplique a tudo, ou a muitas coisas ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque as ideias pertencem a domínios ou modos de expressão diferentes, né? Isso que eu estava falando, modos de expressão do pensamento, modos de expressão na arte. Então, aí você pode ter uma ideia em pintura, ou em escultura, como a gente viu na obra anterior, em literatura, né? Os livros, novelas, contos são também ideias. Em filosofia, vamos ver que eles se chamam conceitos, e até na ciência, né? E essa imagem que está aí, quem assistiu o filme 2001, Odisseia no Espaço, de Kubrick, vai reconhecer que é uma imagem do início do filme, quando um hominídeo se apropria desse osso, né, do fêmur, de um animal maior, e ele percebe que ele tem certo poder, né, poder de destruição, e só com apresentar o osso, que já passa a ser uma espécie de ferramenta ou de arma, né, mais propriamente uma arma de defesa e de ataque, ele de fato tem poder sobre outros indivíduos, tornando-se uma espécie de líder, e sobre outros grupos, né, de hominídeos. Então, isso já prepara ou prefigura um pouco a noção de criação, de invenção, né, de fabricação, que a gente vai ver que é importante para pensar esse ato de criação e de resistência, né? De fato, aqui ele também resiste aos ataques dos outros grupos, né? Então, por isso, a ideia de necessidade da criação. E aí, uma citação da conferência O que é o ato de criação, que diz: um criador não é um ser que trabalha pelo prazer. Um criador só faz aquilo que tem absoluta necessidade. Não quer dizer que você não possa ter prazer quando cria, mas que não é isso que leva você a criar, né? Uma necessidade, uma espécie de até de violência, né? Uma coisa que nos força a criar, que nos força a pensar, que nos força a fazer, né? Isso que está por trás dessa ideia de criação. E aí, como ele está falando para os cineastas, e também aqui para nós é interessante pensar as ideias em cinema, em literatura e em filosofia, o que seria ter uma ideia em cinema, né? O cinema, isso é desenvolvido em 2 livros longos, né? Mas podemos resumir que são blocos de movimento ou duração. Eu trouxe uma imagem fixa, porque, na verdade, se eu trouxesse a imagem em movimento, ou seja, os trechos dos filmes, o YouTube pode bloquear a transmissão, e aí a gente teria um problema de retornar a transmissão, né? Então, para evitar esse risco, eu optei por trazer só uma imagem, né? Mas essas imagens, na verdade, elas são moventes, né? As mãos aqui estão fixas, mas é um momento de tiro de um movimento
que continua, que tem um momento anterior e um momento posterior, tá? Então, isso é que também chama de duração, ele dura. E o cinema pensa por imagens, tá? Essa imagem, justamente, é do diretor francês Robert Bresson. E o Deleuze vai falar que em Bresson tem um espaço bressoniano, né? Um espaço bressoniano que é desconexo e desfragmentado, uma característica do cinema moderno, né? O cinema clássico, as imagens mais tradicionais e convencionais são de espaços contíguos e conexos, né? Eu sigo um personagem que está numa sala, ele vai num outro ambiente, ou vai para um ambiente externo, ele pega um carro e vai dirigir. Então, essa câmera acompanha um espaço com certa conexão. Bom, no espaço bressoniano, não. Há desconexões. Você não consegue acompanhar onde que está acontecendo. É um espaço qualquer. É um espaço que pode ser do passado, do futuro. Qual é a relação com a imagem anterior? Às vezes ela está fragmentada e se perde. Então, essa é uma característica. E a outra é a valorização da mão, né? Como está na imagem aí. Essa imagem é do filme Pickpocket, né? Ladrão de carteiras. Então, a mão é aquilo que a câmera acompanha e coisas que a gente não vê, justamente por isso é assaltado, né? A gente poderia hoje pensar mais em celulares, smartphones, que em carteiras, por conta da velocidade com que esses roubos, esses furtos são feitos, né? Então, a mão, a câmera, ela está o tempo inteiro mostrando como essas mãos operam, né? A ação das mãos mais do que personagens com rostos e corpos. Essa seria uma característica do criador, seria uma ideia, uma nova ideia cinematográfica que Deleuze menciona nesse texto. Eu estou usando como um dos exemplos, porque tem vários, né? E nos livros sobre cinema tem mais de 500 filmes que a gente não pode fazer isso aqui. Bom, o que interessa para pensar a relação com a filosofia é que a filosofia também conta histórias, né? Histórias com conceitos, tá? Se a gente lembra da questão da necessidade, que nós pensamos, para criar tem que ter uma necessidade, para inventar alguma coisa você tem que partir dessa necessidade, ou para fabricar. E a noção de os diferentes modos de expressão ou campos de aplicação. Então, se o cinema cria com imagens, a filosofia cria com conceitos. E também podemos pensar as semelhanças e as diferenças entre as ciências e as artes, né? O cientista também cria como se fosse um artista. Ele não vai criar imagens cinematográficas ou narrativas literárias, mas ele cria funções, né? Inventa funções como claro que não inventa da nada ou pelo prazer, né? De acordo com uma necessidade. Por exemplo, a lei da gravidade, ela foi formulada, né? De acordo a uma observação de que os objetos eles estão sempre sendo atraídos ou caindo para o chão, tá? E aí a função explica por que isso acontece, né? E também opera com a noção de conjunto, que é uma coisa comum aos criadores, né? Embora a gente viu que o Bresson, por exemplo, trabalha com a mão, que é uma parte, no conjunto do filme, essas mãos e esses movimentos da mão nos dão uma ideia de uma noção de conjunto que é o furto, né, das carteiras, né? E também a crítica social e uma série de coisas que estão fora do campo, né? Não estão nas imagens, mas as imagens suscitam no espectador essas questões da crítica social, por exemplo. E nesse livro, que é o último, de Deleuze e Guattari, que se chama O que é a filosofia, né? Eu também não tenho a pretensão de fazer uma introdução à filosofia, porque esta é uma das filosofias da história da filosofia, uma filosofia um pouco periférica do que se conhece como história da filosofia. Eles vão ter essa formulação aqui esquemática e simples de que a arte cria afetos e perceptos, né? Afetos, aquelas afecções ou paixões que podemos ligar a emoções, né? Mais internas, de alguma forma, da interioridade, e os perceptos, aquilo que é percebido pelos sentidos e criado, né?
pelos artistas, cineastas, pode ser na forma de imagens ou de objetos da percepção mesmo, como esculturas, pinturas, né? Tudo que é arte. Eles estão sempre, os dois, operando juntos, né? Porque a gente assiste um filme ou vê uma pintura e alguma emoção vai ocorrer, né? Não é que as coisas estão separadas. No caso da ciência, como eu tentei explicar agora também de forma simples, ela vai operar e criar, né? Ou inventar funções, e a filosofia, conceitos, né? Também tem uma discussão de que se só a filosofia cria conceitos, não, né? Outras áreas podem ser criados conceitos em biologia, em outras áreas do conhecimento, mas a filosofia teria incumbência de criar conceitos antes do que qualquer coisa, né? Bem, e aí algumas ideias que fazem eco, quer dizer que podemos estabelecer uma relação porque uma inspira a outra. Então, no caso, a literatura e o cinema, que são aqui as duas expressões que nos interessam, que eu trouxe como proposta, que o dele chama um belo encontro, né? Essa noção de encontro não é fortuita, né? O encontro que a gente procura que aconteça, né? Encontro com o diferente, a filosofia que encontra a literatura, a filosofia que encontra o cinema, eu que encontro alunos que encontram um professor, e desses encontros podem sair faíscas, né? Novas possibilidades, criações, trabalhos, parcerias, né? E aí, o primeiro cineasta que vemos na tela é o Orson Welles, né? São cineastas que fazem adaptação de obras literárias, né? Então, eles conhecem uma obra, leram uma obra, às vezes uma obra clássica e muito conhecida, que tem várias adaptações, né? Então, essas ideias que estão no filme não foram inventadas do nada, mas são diferentes das ideias literárias que inspiraram. A gente fala muito isso, né? O filme é bom, mas o livro é melhor. Claro, o livro, ele tem a obra, né? Tem toda o conteúdo. Às vezes não, pode ser que a adaptação seja tão boa que seja melhor do que o livro, né? Mas geralmente as pessoas que leram um livro, assistem um filme, percebem que o filme ele teve que fazer algumas escolhas, né? Claro, porque já determinou como que é o personagem, como que certa ambientação, né? Certa cena, né? E no livro isso fica aberto à imaginação. Aí, amanhã, né, se a Amanda estiver aqui, eu acho que ela vai estar, vamos ouvir um pouquinho do trabalho dela. Ela justamente pegou um livro, uma novela de Kafka, né, O Processo, bastante conhecida, e trabalhou em paralelo a versão de Orson Welles desse texto, né, desse livro que é O Processo. Tem as duas versões, versão em livro e versão em filme, né? Que Orson Welles também é um dos diretores de cinema mais elogiados e trabalhados por Deleuze por conta da sua proposta de uma imagem-tempo, né? Uma imagem na qual, por exemplo, um outro filme que chama Cidadão Kane, o mais conhecido de Orson Welles, é um filme que o personagem ele começa morto e toda a narrativa do filme é feita pelas lembranças daqueles que conheceram ou que se relacionaram de alguma forma com esse personagem, né? Então, isso é uma ideia nova, mas a ideia do processo, né, que tem uma noção de opressão, de burocracia, de um processo que nunca termina, que você não sabe por que está ali, né? Essa ideia kafkiana, que não está só nessa obra, também está no Castelo, né? A maioria deve conhecer a Metamorfose, né? Onde há uma transformação, tá? Bom, mas esse processo kafkiano, ele é retratado no filme do Orson Welles, mas não simplesmente retratado, eu vou me corrigir, né? Ou representado, mas criado de uma outra maneira, né? Recriado. E um outro diretor também muito conhecido é o Akira Kurosawa, que fez a adaptação da obra O Idiota, de Dostoiévski, né?
E amanhã vamos ter aqui a participação do Douglas, né, que é um outro aluno orientando, já defendeu o TCC, e ele começou a trabalhar o anime, né, o anime, os mangás, e como que existem versões dessas novas, né, novas tem um tempo, mas não é um cinema, ele é um audiovisual, né, mas também pode-se pensar, e o trabalho do Douglas colocou muito bem essa relação entre anime e a imagem em movimento, que é o ponto de partida do Deleuze, nos livros sobre cinema, e ele encontrou, né, as versões, por exemplo, dos Sete Samurais, que é um filme muito longo, um filme que tem 7 horas, né, 4 horas, não lembro agora, mas eu sei que era muito extenso, e um filme de Kurosawa, tem muitos outros, né, conhecidos, talvez Sonhos seja um dos últimos, A Cores, vocês conheçam, está disponível na internet também, filme Sonhos, de 1980. Então, o Douglas, ele trabalhou não só esse filme, mas outras obras que estão em versão anime, pensando essa filosofia do cinema apresentada por Deleuze na imagem em movimento, né, no primeiro livro desses 2 volumes sobre cinema. E aí, se você é Kurosawa, pode dizer, tive uma ideia, né, mesmo que seja a ideia do Idiota de Dostoiévski, né, ou o anime pode dizer, olha, nós tivemos uma ideia que é fazer um desenho dessa obra de cinema que é Os Sete Samurais de Kurosawa. Bom, insistimos, então, continuamos nessa noção de ter uma ideia em cinema, porque pensar isso é importante, já que a filosofia trabalha com ideias na forma de conceitos, porque não são as mesmas ideias que no cinema, mas tem uma diretora que chama Marguerite Duras, ela é escritora e diretora, né? Foi uma das mulheres que conseguiu, dentro de um contexto bastante masculino, que é o cinema, né? O diretor de cinema, ela conseguiu dirigir, né? Criar, realizar seus filmes. Aqui tem somente 2, mas tem pelo menos 10 filmes que eu tenho pesquisado, muitos deles eu assisti. La Femme du Gange, né, a Mulher do Gange, que é um rio, o rio Ganges, e India Song, são 2 filmes da década de 70. Né? Qual é a ideia que apresenta não só Marguerite Duras, mas tem os irmãos Straub, né, também, o Deleuze cita esses, o casal, perdão, é um casal, né, de diretores que vão fazer uma dissociação entre a imagem e o som, entre aquilo que a gente está ouvindo, né, uma voz em off, ou diversos sons, barulhos, às vezes, música, e aquilo que a gente está vendo na imagem. Né? Há uma disjunção entre a voz sonora e a imagem visual. Aí eu cito um trecho da conferência do Deleuze: a palavra se ergue no ar ao mesmo tempo em que a imagem se afunda na terra. Então, tem uma voz falando coisas que ela está como suspendida, né? Resistindo no ar. E a imagem, ela está entrando em lugares que às vezes o teu olho humano não pode ver, o que está embaixo da terra. A imagem da terra deserta está grávida daquilo que tem debaixo. Você vê uma porção de terra num deserto ou num campo e não dá para ver o que tem embaixo, mas tem talvez coisas, né? Então, se a voz fala de cadáveres, no contexto, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial ou da ditadura militar, o menor sulco nessa terra adquire todo o seu sentido. Então, você, sem ver os cadáveres que estão ali enterrados, pela voz ou pela imagem ou alguma referência sonora, vai trazer esse efeito, que a ideia é a disjunção, mas o efeito é uma compreensão, né, de uma coisa que é uma ideia que a pessoa teve, né, o diretor teve, de expressar dessa maneira. Então, os estudos sobre cinema, como eu tinha falado no início, são 2 livros. Aqui tem uma edição com uma capa bonita, mas tem outras
mais recentes, que são Cinema 1, a imagem em movimento, e Cinema 2, a imagem em tempo. Né? E o Deleuze vai mostrar como que a imagem em movimento, de forma bem esquemática, é aquilo que prevaleceu durante a época do cinema clássico, ou seja, até o período entre guerras, 1900, após a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, principalmente. Há uma crise no cinema, uma crise no mundo, mas também no cinema e na imagem, né? Que tipo de imagem é mostrada. Né? E a imagem tempo vai transformar as relações entre tempo e movimento. O tempo não vai ser mais aquilo que se desprende do movimento, né, como uma medida do movimento, mas aquilo que dá origem a novos movimentos de câmera, novas montagens, né, esses espaços desconexos, tá? Personagens, não tem mais um personagem principal, mas tem pessoas que você demora até entender quem são os personagens do filme. Então, uma série de características que eu não vou fazer agora, não vou falar delas agora, para seguir o fio do que nós estamos falando, que é o ato de resistência e o ato de criação. Né? Então, o ato de criação, quando a gente estava pensando na última ideia, que é a disjunção entre o visual e o sonoro, entre a imagem e a palavra falada, isso vai se tornar um conceito, né, uma expressão que tem uma denominação específica, que é o ato de fala. Né? O ato de fala vai ser, ou ele é, um ato de resistência. Hoje tem aquela expressão lugar de fala também. Né? E esse ato de resistência possui duas faces. Ele é humano, porque é um ato proferido pelo ser humano, e vai gerar ou vai remeter a uma luta entre os homens, que também fica bem enigmático e difícil de compreender se ele está se referindo a uma revolução, a luta de classes. A gente sabe que não é essa a proposta do Deleuze e Guattari, mas nessa conferência está aberta essa possibilidade, né? Porque resistir é resistir como luta, né? A gente pode pensar a luta política, é o mais imediato. E o que eu falava no início, o ato de resistência resiste à morte na obra de arte e resiste a tudo, se resiste à morte, resiste a tudo que está antes dela, né? Os fascismos, né? A obra de arte resiste aos preconceitos, resiste a tudo que passa a ser na temporalidade menos importante, né, do que essa criação que vai permanecer como criação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, mas criação da própria humanidade, né, criação artística. E a relação enigmática que eu coloco aqui, porque é justamente o final da conferência, e para isso a gente precisa ler outros textos, e talvez amanhã eu faça uma ampliação dessa ideia. Essa relação enigmática entre a luta entre os homens e a obra de arte, o Deleuze finaliza com uma expressão do Paul Klee, né, um pintor suíço da Bauhaus, que é uma escola alemã, e ele diz: pois bem, falta o povo. Né? O que isso significa, a gente também pode interpretar de várias maneiras, como quase tudo na obra do Deleuze, né? Tem justamente esse forçar a pensar, que não tem uma interpretação única, né? Uma significação unívoca, mas uma possibilidade de leituras. Né? Mas, pelo que a gente tem lido também, significa que o que o Paul Klee quis dizer é que ele pode até criar uma obra, né? Mas o povo é a última força que vai realizar a obra na sua integridade, né? Não é só aquele quadro ou aquela escultura, mas o que acontece ao longo da história com essas criações, né? A gente assiste um filme ou vê uma obra, uma pintura, ou lê um livro e é afetado por isso, né? Afetado de forma subjetiva, mas também em relação às conexões, encontros
e criações coletivas que podem resultar disso, né? Então, esse povo é um povo que não existe, porque ele está sempre em formação, ou ainda não existe, né? E ao mesmo tempo está, porque não é que não tem pessoas, as pessoas estão, mas elas não estão ainda como povo que responda a essa criação artística, né? Ou está extremamente fragmentado, né? Fragmentado em diversas minorias, que às vezes elas entram na cor, outras vezes não. Bom, todos esses temas eles vão ser desenvolvidos em obras posteriores, inclusive com Guattari. E os estudos sobre literatura, né? Os estudos sobre literatura são o que a gente está estudando agora, né, no GEP. O livro sobre Proust, que chama Proust e os Signos, né, no qual o Deleuze já formula uma expressão que é a imagem do pensamento, né, justamente a imagem do pensamento da literatura, conforme a obra do Proust, Em Busca do Tempo Perdido, que é um livro bem longo, tem 7 volumes, ele demorou 13 anos para escrever, então tem ali todo um desenvolvimento que o Deleuze vai, junto com ele, com essa interpretação do livro, criar novos conceitos, né? Então, uma espécie de conceito que já aparece aí, essa imagem do pensamento, e vai ser retomada em obras, na tese do próprio Deleuze, que chama Diferença e Repetição. A gente conhece a filosofia do Deleuze como filosofia da diferença, por essa noção de diferença. Mas já nesse livro sobre Proust, que é dos primeiros, né, de 1964, a imagem do pensamento na literatura rompe com a imagem do filósofo que busca a verdade, que seria a imagem do pensamento da filosofia, né? Ou seja, o filósofo é aquele indivíduo que tem boa vontade de conhecer, né? Amante do conhecimento, amor, né? Sofia, filosofia é uma espécie de amor ou amizade pela sabedoria, pelo conhecimento. Essa imagem tradicional que ela atravessa a filosofia antiga, a vontade de conhecer Deus, né? E a verdade revelada, né? A verdade da ciência, tá? Essa imagem da filosofia ela é não destruída, mas começa a ter fissuras, né? E passa a prevalecer uma outra imagem, que é a imagem literária, ou um pensamento sem imagem, e aí é o campo fértil para a criação, mas pensado como encontro com os signos, né? E isso é muito importante para a aprendizagem, para o ensino e para a aprendizagem, porque a aprendizagem é sempre um resultado de um encontro com o signo, aquilo que nos força a pensar. E às vezes de forma violenta, né? Então, isso tem a ver com a necessidade que eu falava no início, uma necessidade de criação, porque o signo, que pode ser o filme, pode ser o livro, pode ser o professor, pode ser uma experiência, uma dor, né? O luto. Isso é aquilo que nos força a pensar e, consequentemente, a criar, né? Ou também pode nos deprimir e nos matar, né? São diferentes caminhos, mas a proposta deleuziana é evitar essa linha de abolição, essa linha de morte, e pensar uma linha de fuga desterritorializadora e criadora, né? Essa ideia também está muito mais desenvolvida no livro sobre Kafka, né? Kafka por uma literatura menor, onde definida, né, ou proposta uma noção de literatura menor, não quer dizer que seja menor de tamanho, né, ou menos importante. Menor tem a ver com um devir menor, né, um tornar-se menor, que é uma proposta revolucionária, né, mais do que querer transformar através de tornar-se menor, né, que é o devir mulher, o devir criança, né, no caso o devir animal, principalmente na metamorfose já tem essa noção de metamorfose de um ser que não é nem humano, porque ele tem forma de inseto, mas também não é um inseto porque é um narrador da obra. Então, essa criação kafkiana, que é maravilhosa, né, porque nos coloca numa situação muito estranha, é até certo ponto revolucionária, né? Quando o inseto morre, não. Aí o devir animal não chega a uma instância
mais contundente, que seria o devir revolucionário, o agenciamento coletivo, né? Quando isso forma, de alguma forma, esse povo que falta, né? Pode ser revolucionário. E também não é no sentido de uma luta de classes ou uma de revolução, nos termos clássicos do socialismo, né? Uma revolução que os Deleuze e Guattari vão chamar molecular, né? Por isso também menor, no limite do menor é a molécula, né? A partícula de desintegração dos corpos, onde já não tem mais um indivíduo com um corpo organizado. Quer dizer, ele existe, mas ele também se relaciona de outra maneira, no mesmo plano de imanência, com outras intensidades, com outras forças, gerando outros movimentos e, no limite, outros modos de vida. Tá? Então, o ato de fala, que a gente estava falando em relação à disjunção entre o visual e o sonoro, pode ser a música, né? No caso dos textos do Kafka, né? No Castelo, por exemplo, no início, há uma música que nos leva por um caminho diferente daquele que é o que está sendo mostrado na imagem, né? Como se a imagem ela é muito pesada, opressiva, e a música nos eleva, né? Então, essa pode ser um grito, pode ser um grunhido, né? Alguma coisa animalesca, né? Que às vezes até o ser humano pode produzir, né? Um ser humano já em devir, já em transformação. Aqui, no caso, eu coloquei a ideia da Érica, que é um outro TCC, que é pensar o riso do Coringa, né? Essa gargalhada, que ele tem uma doença, né? Também tudo isso, evidentemente, sempre está no limite do que é a doença mental, né? Esse devir e essa metamorfose que tende à despersonalização, né? Ao molecular, ela é muito a tendência a escorregar e passar por um grau de doença mental, de algum tipo de diagnóstico, né? Porque aí a gente passa a ser um doente, mas entre uma pessoa que não tem nenhum traço, que também é difícil de encontrar, né? Alguém que não tem nenhum problema de doenças mentais, principalmente na nossa época, e o, digamos, né, o louco, né, o esquizofrênico, ou aquele que tem um diagnóstico já depressivo, né, suicida, no caso, que já é uma linha de abolição também, há graus, muitos graus de variação entre um e outro, né? Então, o que esse filme e a Érica vai tentar mostrar no trabalho dela, que ela vai defender, inclusive, semana que vem, o TCC, é que esse riso tem também esse caráter de devir menor ao se tornar palhaço, né? Não lembro qual era o nome da pessoa que se torna Coringa, mas ele, quer dizer, opera nele um devir através das... Não é que ele decide também, não tem uma criação por prazer, né? Aqui também é um exemplo disso, a Érica não falou isso no trabalho, mas agora pensando, é uma criação por uma necessidade, né? Uma necessidade que leva ele a reagir ou agir diante de uma sociedade que também está doente, com essa violência como expressão do que ele recebe, né? Então, aí tem o riso revolucionário do Coringa como um dos trabalhos resultantes de toda essa pesquisa. E, para finalizar, esse livro que eu escrevi há algum tempo já, né, em 2020, está em espanhol, mas quem tiver interesse, ele pode ser adquirido ou baixado de forma gratuita. Eu queria pedir para a operadora que está fazendo a transmissão que coloque no chat para vocês o link, porque nesse link pode baixar, tem que fazer um pequeno cadastro e baixar gratuitamente ou fazer a compra, quem tiver interesse em ter ele em papel, né? Nesse livro, que chama Deleuze, El Laberinto de la Imagen, tem todas essas... não todas, né? Evidentemente, isso aqui isso tem um desdobramento, não vou dizer infinito, mas que permite fazer pesquisas
em diversos campos, né? Tanto da literatura quanto do cinema, e outros que eu não mencionei, na pintura, na política, na ontologia, né? São temas mais estritamente filosóficos, né? A ética, né? Uma ética dos modos imanentes de avaliação, avaliação das condutas, da moral, né? Então, alguns desses temas, então, principalmente os que estão relacionados com o cinema, com a imagem em movimento, com a imagem em tempo, inclusive com uma certa pedagogia da imagem, que é tratada por um colega nosso, o filósofo Silvio Galo, tem participado desses debates e dessas ideias, né? Pensando no nosso centro de formação de professores. Também tem essa relação com a educação, né? O próprio livro do Proust, que a gente está lendo, tem uma concepção de aprendizagem relacionada ao tempo, né? Mais que a uma verdade fixa, a um desenvolvimento de uma verdade temporal, tá? Então, as questões de cinema e a relação do cinema com a vida, principalmente, que foi meu objetivo nesse livro, né? Pensar qual é a relação do cinema com a vida, desde essa perspectiva filosófica deleuziana, estão aí nesse livro, que também pode ser lido de diversas formas, não necessariamente do começo ao fim, você pode pegar um capítulo do meio, ou tem o índice remissivo dos filmes, se quiser saber sobre algum filme específico. Claro que Deleuze trabalha com 500 a 1000 filmes, se a gente considerar os 2 volumes, e eu devo estar aí trabalhando com 200, né, ou talvez menos, mas são os filmes que eu assisti durante toda essa pesquisa, e a maioria deles são muito conhecidos, né? E também tem as redes sociais do GEP, quem quiser acompanhar as nossas próximas atividades, né? A gente está pensando, e talvez amanhã a gente faça isso, né? Uma espécie de encontro virtual ao vivo, né? De alguns integrantes, mas no próximo semestre talvez a gente faça reuniões abertas online, né? Para que outras pessoas de outros estados e também de outros países, né? Possam participar e a gente estudar e pesquisar juntos. Eu vou, então, parar aqui, pedir para parar a transmissão do slide, tá? E, bom, nós temos ainda bastante tempo, eu acho que 2 horas para um mini curso, uma apresentação de uma única pessoa falando é muito, porque uma conferência, eu acabei falando aqui 1 hora, né? Mais do que isso, é realmente cansativo para mim, principalmente para quem puder, porventura, estar assistindo. Aí eu fico disponível para questões, né? Se tiver alguma questão, comentários pelo chat. Eu não sei, não consigo ver se tem alguma pergunta. E se não tiver nenhuma pergunta ou não tiver ninguém participando de forma ativa, a gente pode encerrar também. Fico aqui aguardando. Amanhã, enquanto isso, vamos ter outras pessoas participando, né? Os trabalhos que eu citei aqui, da Amanda, do Douglas e da Érica, né? Amanda sobre Kafka, a obra O Processo, o Douglas sobre a relação entre imagem, movimento e anime, e a Érica sobre uma análise do filme Coringa, né? E eu vou apresentar um trabalho que eu estou escrevendo agora, né, sobre um problema que é suscitado nesses livros sobre cinema, que é a perda do mundo, né? Quando a gente... deixa eu só ler aqui. Tá, não, estamos ainda aguardando as perguntas, eu estou só falando do que pretendo fazer amanhã, que se pressupõe esta aula, né? Esta aula é uma introdução na
na aula da manhã, eu faria um aprofundamento, né? Uma formulação de um problema, uma reformulação de um problema deleuziano com alguns deslocamentos, né? Então, eu estava falando da perda do mundo que ocorre quando a gente fica diante de imagens, né? Isso eu acho que é muito atual, né? No momento agora nós estamos fazendo um mini curso, uma aula, um curso universitário completo à distância, sem querer menorizar, né, ou menosprezar esses trabalhos, porque eu mesmo faço e acho que são muito importantes, mas justamente pela facilidade e os benefícios que eles nos trazem, né? A gente não tem que se deslocar, a gente pode ganhar tempo e, às vezes, produtividades. Os trabalhos são feitos de uma maneira, com uma velocidade que antes não tinha. Isso também acaba criando uma série de informações que nós, às vezes, não conseguimos filtrar nem lidar com isso. Então, é uma espécie de alienação por conta dessas informações. É só pegar um Instagram e ficar uma hora ali, você fala, bom, fica uma hora perdendo tempo, né? Na verdade, você perde o tempo, mas isso já acontecia antes. O que agora está ficando claro é que você perde o mundo, né? Você não acredita, passa a não acreditar mais no mundo e muito menos a qualquer transformação e qualquer criação dentro desse mundo, de encontros reais com pessoas, né? Com corpos. E aqui tem uma questão do Gabriel, então vou parar para ler. Tem uma dúvida, mas foge um pouco do assunto, não tem problema, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, menos sobre o futuro, que eu não tenho a bola de cristal para prever, mas o que vocês quiserem perguntar seria bom, né, até para mim, para ter uma noção de quem está assistindo, o que está pensando. Acredito que alguma coisa vocês devem pensar ao ouvir alguma dessas provocações. O que é o GEP? Bom, o GEP eu falei como se fosse o grupo mais conhecido do mundo, e evidentemente não é. É um grupo de estudos e pesquisa em estética, né? A estética é uma área, ou um campo da filosofia. Vocês conhecem a estética por salões de beleza, né? A gente fala hoje em dia dessa forma da estética, mas ela é uma disciplina tradicional da filosofia. Tradicional porque ela inicia em 1750, mas tem as questões que são discutidas desde Platão e Aristóteles, né? Ou até antes deles, né? As questões da beleza, né? Principalmente da beleza, mas a gente pensa a beleza relacionada à arte. Então, muitas vezes chama estética e filosofia da arte. Ou seja, tudo que é a noção de artista, criador, as características das obras, né? A apreciação da beleza, o juízo, né? O juízo do gosto, a noção de sublime, que também é uma das mais importantes na estética moderna, né? Nesses anos, século XVIII, né? Depois século XIX. E aí a estética contemporânea incorpora novas manifestações, como o cinema, a fotografia, e esses que eu citei hoje, o anime, poderia ser considerados, né? Há, evidentemente, relutância de que isso é arte, né? Então, tem aquela história de que a pessoa varreu no museu uma obra de arte pensando que era lixo. Então, às vezes há uma falta de limites para o que é arte e o que não é arte. Então, a estética vai tentar pensar esses problemas. E não só a estética é filosofia da arte ou da cultura, né? Nós podemos ampliar um pouco mais, mas na origem do termo aístesis é o que corresponde à nossa palavra sensibilidade ou experiência sensível, experiência perceptiva, sensorial. Então, não é só a relação com a obra de arte, é também a relação com a própria sensibilidade humana, né? E aí a gente pode pensar várias questões que não necessariamente estão relacionadas com a arte. Por exemplo, o corpo, a relação com o corpo, né? E tudo isso se relaciona também com questões de ética e política, porque dependendo como você é sensibilizado pela realidade e pela própria subjetividade,
você vai agir e se comportar dentro do mundo, né? E em relação com os outros. E isso vai dar lugar a pensar uma ética dos afetos, né? E também uma política que seria, no caso do Deleuze e Guattari, como eu falei, micropolítica ou política molecular, né? Dessas intensidades que atravessam os corpos e as vidas. E o GEP, então, é o grupo que faz um estudo coordenado por mim e com alguns alunos do curso de filosofia, do curso de letras, né? Nós trabalhamos isso de forma presencial, mas também fazemos alguns encontros virtuais. E a partir do próximo semestre, quem tiver interesse, vamos tentar promover esses encontros virtuais, uma vez a cada 15 dias, ou talvez um encontro por mês, para estudar juntos alguns desses textos, né? Agora a gente está estudando esse, que é Proust e os Signos, né? Essa aqui é a edição em espanhol, mas tem a edição brasileira e também uma portuguesa anterior. E aí agora, por exemplo, na segunda parte vem a questão da máquina literária, né? Que é uma interpretação deleuziana da literatura de Proust, né? E que pode se aplicar a outros escritores e que vai dar lugar a um outro conceito mais recente na obra dele, que é a máquina de guerra, né? Enfim, eu acho que eu respondi, eu agradeço pela pergunta, que me permite um pouco explicar mais a respeito do GEP, e fico aqui disponível para outras questões, comentários, o que vocês quiserem. Enquanto isso, né, retomando o que eu estava falando de amanhã, além da noção de perda do mundo, que isso significa não crer mais no mundo e nos encontros reais e nas possibilidades de transformação que nós temos, o cinema, segundo essas obras do Deleuze, nos teria que fazer voltar a crer no mundo, né? Estamos pensando no cinema de pós-guerra, então, como situações que a gente viveu, né? Da pandemia, então a gente não acredita mais no mundo, e isso enfraquece, né, as nossas potências, tá? Então, o cinema ou alguns filmes podem devolver essa crença no mundo. Essa crença no mundo que significa crer também no corpo, né? Na ação concreta do corpo em relação com outros e do corpo coletivo, que é o povo, né? Esse povo que a gente viu no final da aula de hoje, o povo que falta, tá? Então, o título, a proposta desse trabalho da manhã, além de convidar as alunos e alunas que vão falar sobre seus TCCs relacionados à pesquisa do GEP, o título é A Perda do Mundo e o Corpo que Falta. Então, eu fiz um deslocamento conceitual do povo que falta para o corpo que falta. É mais que o povo enquanto um coletivo, né, que é consequência do corpo, né? É um pouco essa ideia. O nosso corpo, eu estou aqui falando, mas o meu corpo está num lugar diferente do de vocês e diferente da operadora, que estamos usando uma plataforma que é de uma outra gente, né? Através de um canal do YouTube que também é de outra gente. Então, essas pessoas, onde estão esses corpos, né? Esses corpos estão com o mesmo propósito ou eles têm propósitos diferentes? E o que eu estou fazendo, e os corpos do público? Eu não sei quantas, é muito estranho, né? Dar um curso para um público que você não está vendo e não sabe se tem alguém ou tem 100 ou 1000 pessoas assistindo. Evidentemente não tem 1000, nem 100, mas que tenha 2 ou 3, já faria uma diferença. E principalmente se forem corpos reais. Não estou falando que a gente deva voltar à presencialidade e que os encontros virtuais é a concepção e a forma que a gente vai usar tudo isso e para quê, né? Está sendo feito, mas não tem um pensamento de por que está sendo feito, nem para quê, nem quais são as consequências disso. Tem benefícios para muita gente, tem prejuízos para outra gente, tem pessoas que têm necessidade absoluta de fazer coisa. Eu, por exemplo, faço porque eu
tenho necessidade de fazer cursos e de atingir pessoas que não são do grupo restrito que está ali numa sala de aula, né? Muitas vezes os vídeos ficam gravados, então tem gente que talvez assista amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, né? Eu posso distribuir se está gravado para outras pessoas. Então, um pouco também tem a ver com o ato de resistência, né? Essa fala virtual gravada, ela resiste mais do que uma aula que ninguém vai poder ver a não ser naquele momento, né? No campo da estética, isso também está trabalhado por um autor que se chama Walter Benjamin, que vai falar da aura daquele momento único, né? Que isso já no século XX começa a se perder com a reprodução em massa, a arte de massa, a reprodução técnica, né? Então, são questões que elas foram colocadas desde Platão e Aristóteles, como eu falei, mas sistematizadas no século XVIII, né? Com um desenvolvimento muito forte da estética no século XIX e no século XX, e daí até agora, né? São 100 anos que a gente vem pensando com o cinema, pensando com a fotografia, pensando nos últimos 20, 30 anos com a internet, né? Com isso que para as pessoas de uma certa idade, mais novas, é uma realidade que seria impensável antes e que foi perdido o que estava antes. Tão boa é a internet e as possibilidades que a tecnologia da imagem nos oferece hoje, que ninguém quer saber como era antes. Ninguém sabe, né? Só quem viveu, mas quem viveu são as pessoas que chamam de velhos, né? E mesmo aqueles que conseguiram se adaptar, né? Como eu, por exemplo, que não sou nem tão velho nem tão novo, não fazem mais como era antes. Então, esse é um risco, né? A novidade ela é tão boa que destrói o que aconteceu anterior. E será que era melhor ou não, né? Isso aqui é mais cômodo, é mais fácil, né? O novo, né? O gás é melhor do que ter que acender fogo com lenha. Mas tinha um prazer e um modo de vida interessante em fazer fogo com lenha e cozinhar a lenha, né? Só que no momento que você tem o fogão a gás, é difícil você optar, né, por fazer a lenha. Pode, mas ninguém quer. E assim com tudo, né? Você tem um avião, por que você vai ficar 36 horas viajando para São Paulo de carro se você pode chegar em 2, né? Bom, são questões também que envolvem, claro, um sistema de vida que é o capitalismo, né? E que é o ponto de chegada de todo o período histórico que foi se preparando ou foi criando, né, de forma assim, social, né, política e social e geopolítica, um sistema de vida no qual hoje estamos vivendo e sem uma perspectiva de que isso venha a se transformar em uma outra coisa, né? Também não estou dizendo que seja melhor, né? Mas dentro desse mesmo sistema capitalista que a gente vive desde pelo menos 100 anos ou mais, né, na forma que a gente conhece, há algumas possibilidades, né? Então, essas são as possibilidades que a gente busca a partir desses estudos. Não é só uma filosofia para estudar teoria, né? Isso pode ter algum tipo de prazer para alguns ou uma dificuldade prazerosa de conseguir entender e pensar, porque, no final das contas, o pensamento também é prazeroso, mas é dolorido, né? Exige um esforço. Aqui tem uma questão do Teobaldo Alves Pinto. Como podemos fazer uma análise dos serviços de streaming à luz da obra de Lesiana, visto que hoje a imagem é captada por vídeo? Já que o cinema anteriormente a imagem ficava registrada em películas nos rolos fílmicos. Bom, esse tipo de questão, Teobaldo, é a que eu chamo de uma... você foi forçado a pensar e me força a pensar. Eu não tenho uma resposta, bom, o Deleuze fala isso, tal, né? Eu teria que pensar, e eu vou pedir para colocar a questão, deixar ela na tela, por favor. Isso. Porque nesse livro sobre a imagem, né, justamente alguns caminhos, né, eu também fui provocado por essa questão do streaming, né, dos serviços de streaming.
O Deleuze, acho que ele não conheceu, porque ele morre em 95. Então, ele pode até ter imaginado. Ele fala sobre a televisão, que já é um grau intermediário entre o cinema, que você precisa fazer uma espécie de fotos, né, do filme, o rolo de filme antigo, revelar, né, ou seja, um processo extremamente longo, caro, né, e hoje o streaming, ele utiliza a tecnologia digital. Muitas das imagens que estão aí são criadas de forma totalmente artificial por tecnologia. Há uma relação com os atores e com toda a produção que também acaba centralizada na própria produtora do filme, né? Então, em termos do que era o cinema clássico ou cinema tradicional, de você ter um diretor que é o criador da obra, essa obra é artística, o streaming é, como a televisão, um modo de reprodução em massa, né? O cinema já era, porque pelo menos o público, você não vai fazer um filme de milhões de dólares para uma pessoa, como era, às vezes, a pintura, né? Não é uma pessoa, mas num museu uma apresentação de uma pintura vai ter muito menos gente do que um filme, que salas ficam cheias de pessoas. E o streaming muito maior, porque ele atinge as pessoas na casa, nas próprias casas, né? Então, tem muitas diferenças, né? Eu estou fazendo assim uma análise completa dos serviços de streaming, daria lugar a vários trabalhos de pesquisa, né? Mas pelo menos alguns problemas ou algumas questões que são levantadas por essa questão, né? Não só porque ele é captado em vídeo. O fato de ser captado em vídeo facilita muito mais a produção, né? A rapidez com que o filme é feito, né? Tem séries aí que mostram que, inclusive, você poderia fazer uma série da sua vida. Você assistir o que está acontecendo na sua vida como série, né? E eu não tenho certeza, mas eu penso muitas vezes que as séries que a gente assiste são expressões da vida de muitas pessoas que também estão vivenciando o mesmo, né? Desde os nomes dos personagens, que têm relação com pessoas que você conhece, até as situações que acontecem ali, né? E uma quantidade de séries e de filmes que são pura reprodução, né? Pura cópia, não tem nenhuma originalidade, né, em termos de criação do que a gente está falando, uma nova ideia, né, uma remake do filme que já foi feito, um remake do anterior, uma versão facilitada, né, para um público que assiste apenas, no máximo, 40 minutos, né, ou assim, um filme de 2 horas é uma coisa extremamente longa, né, as séries elas dividiram em partes, né, que você possa assimilar, e se quiser você pode ficar, como falam, maratona de filmes, né? Horas assistindo uma série completa. Parece que agora também está como decaindo, né, esse consumo do streaming, no que foi um momento de furor, que a pandemia, por exemplo, foi o momento de máxima expressão, né, do streaming, no qual as pessoas estavam isoladas nas suas casas, sem poder sair, e o consumo desse produto, desse serviço, aumentou enormemente. Agora, nada se compara, isso não se compara com a experiência de assistir um filme no cinema. O que acontece, que eu falava antes, a perda do mundo, né? Você dificilmente agora consegue ir num cinema assistir um filme clássico de Fellini ou de algum dos diretores, porque acaba ficando chato, né? O tipo de imagem, estão fazendo novas remasterizações, né, de alguns filmes, vão fazer agora, acho que desse filme que eu coloquei do Kubrick, Uma Odisseia no Espaço, e fizeram, por exemplo, com Glauber Rocha, Deus, o Diabo na Terra do Sol, e vão fazendo para não morrer, né, essas obras que se tornaram clássicas, mas não são tão antigas, né? Glauber Rocha dos anos 60, 70, mas para essa juventude que hoje tem 20, 30 anos, nós vamos chegar quase em 2030, tudo que foi anterior ao 2000, né, e tem aí a década de 90, a década de 80, a década de 70,
foi como que rapidamente ficou, não vou falar sepultada, mas superada por essas tecnologias que eu diria que não sei se atrofiaram, porque talvez tenha um novo modo de vida, uma criação nova a partir de vocês, né, dos jovens, que utilize isso de uma outra forma e potencialize para um modo de vida mais, como dizer, né, menos alienado. Né? Embora a gente esteja com uma liberdade maior em alguns pontos do que foi a época dos 70, né, com a ditadura, e os 80 com a inflação e os problemas econômicos, nós vamos vivendo numa espécie de redoma, consumindo hoje o que nos é ofertado, né, engolindo praticamente. Não sei, a minha experiência, que tem cada vez menos encontros, cada vez menos experiências daquelas dilatadas no tempo, que a coisa demora para acontecer, né, que o prazer não é puramente imediato e de consumo, né? Isso existe, não morreu ainda, a gente pode procurar e fazer, mas o que a juventude está recebendo é cada vez menos disso, né? Porque isso não é que é ofertado e recebido, você tem que criar, você tem que ter a necessidade de encontrar outras pessoas e viver de uma forma mais coletiva, familiar, às vezes também, vai se perdendo, a gente está numa aceleração do tempo de trabalho, de produtividade, quando não falar em desemprego e em situações marginalizadas, né? Que você está fora do mercado de trabalho e de uma vida que você possa dizer, bom, a ver o que eu vou fazer, né? Mesmo quem tem um trabalho, estou falando, tem o seu tempo de pensamento ocupado, né? Constantemente com a produtividade, quem não tem está ocupado com a sobrevivência, e poucos podem pensar o que fazer e como viver melhor, ou como fazer, né? Enfim, você vê que são várias questões que suscitam a sua questão. Deixa eu ver a segunda parte da questão para ver se tem alguma... Eu acho que era mais a ideia das películas e dos rolos fílmicos. Bom, isso foi o primeiro que eu falei, né? A passagem já para o cinema, para a televisão, que passa ao vivo e não tem que esperar a revelação, né? E para o formato digital do streaming, né? Eu falo da televisão porque o Deleuze tem alguns desenvolvimentos sobre obras de televisão e como a imagem muda, né? O que muda ali? Também a gente pode pensar, estender a sua questão. Eu vou fazer isso com todas as questões, tentar viajar e pensar junto com vocês essas questões, né? O celular, né? Não precisamos também só pensar o streaming, mas a gente pode pensar nós mesmos com uma câmera de vídeo, né? Que está o tempo inteiro na nossa mão, fotografamos tudo, filmamos tudo. Isso pode ser um registro de um processo violento, pode ser um registro de um assalto, de uma morte, né? Então, nós estamos fazendo televisão, né? O que fazia a televisão, que era ir lá ver o que está acontecendo no mundo, a gente está fazendo hoje também com o vídeo, né? Mas o efeito, talvez seja, vou tentar ver se amanhã eu posso falar um pouco disso, perder o mundo. Ficamos só com imagens das imagens, e o tempo inteiro a gente está postando no Instagram o que está fazendo, o que está comendo, onde está indo, com quem se encontrou, curtiu, marcou, tal. Bom, isso pode ser pensado também como uma perda do mundo, né? Para esse mundo da imagem, né? O mundo da imagem, onde a imagem já está dada e não tem possibilidades de criação de novas formas de vida. Eu finalizaria aí a pergunta do Teobaldo, agradecendo mais uma vez, e gostaria que tivesse mais. Eu pedi para você colocar um link na tela. Se poderia, por favor?
é esse daqui, porque aí o pessoal pode acessar o livro e conhecer um pouco mais dessa questão, já que teve pelo menos 2 pessoas, eu sei que estão assistindo, e certamente tem mais, né? Não é todo mundo que faz pergunta, mas vocês podem sinalizar também. Obrigado, Alice. Queria agradecer também aqui a Alice Santana, que está colaborando com a operação da transmissão. Parabenizar o Reconcitec, a Reconcitec, né, a reunião pela amplitude, né, que teve e a ampla participação de pessoas com minicursos, palestras, mesas redondas, né, a expressão de tudo que é feito na UFRB. Eu sei que isso também ocasiona um esvaziamento de algumas atividades, porque as pessoas, imagino que estão divididas entre fazer, né, é um resultado também do que a gente está falando, né? Se tivesse só uma única conferência no evento, você vai nessa, mas tem 200, todas no mesmo horário. Como que você vai fazer para se dividir? Assiste um pouquinho cada uma e não entende nada de nenhuma, porque precisa pelo menos estar aí ouvindo, né? Então, aqueles que escolheram esse, eu agradeço muito. Espero que a gente possa manter contato. Eu vou também colocar meu e-mail aqui para quem quiser se comunicar. E o que eu tinha feito antes, principalmente aqui, a gente pode... vocês podem acompanhar na conta do Instagram, né? A gente tem uma conta do Instagram e aí vai divulgando os eventos, né? Quem tiver interesse, eu vou estar falando, além de amanhã, espero que voltem, né, amanhã, e para conhecer também esses trabalhos dos orientandos sobre Kafka, sobre o anime, sobre o Coringa. E na quinta-feira à noite, sobre um dos autores, eu vou falar num evento também virtual, do curso de filosofia, sobre David Hume, que é um filósofo empirista, que tem um ensaio sobre a questão do gosto, né, o padrão de gosto. Se tem um gosto, se é possível pensar no desenvolvimento de uma delicadeza específica para o gosto da beleza, né, do que é contrário à beleza, né, que é bastante problemático hoje em dia afirmar isso, ou pensar nisso. Não quer dizer que exista e que seja universal, né, mas na possibilidade disso. Aí isso vai ser a conferência da noite, né, mais que uma conferência, uma leitura, né, vou fazer uma coisa diferente, que é acompanhar a leitura desse texto, o ensaio O Padrão do Gosto, de David Hume. E aí já vai acabando esse semestre, tem as bancas, mas as bancas são presenciais, né, as 2 bancas da Amanda sobre Kafka e o Processo, e a Érica sobre o Coringa, na última semana de aula, e acaba o semestre. E no próximo semestre, como eu falei antes, vamos tentar fazer alguns encontros do grupo de estudos do GEP, né, abertos e online. Tá? Isso vocês tentem acompanhar as redes sociais, né, seguir o GEP nas redes sociais, que aí a gente não bombardeia o tempo inteiro com atividades, mas quando tem uma atividade aberta, nós colocamos. Nova pergunta. Ótimo. Pergunta do Gabriel Freire. O acesso fácil a tantas opções de entretenimento e a outras coisas pode ter agravado os vícios em nossa sociedade atual? Por isso, talvez não tenhamos mais tanta a capacidade de sentir. Muito obrigado pela questão, Gabriel. De fato, uma outra das questões que eu tenho pensado, não tenho escrito sobre isso, porque eu não sou especialista, mas eu me sinto numa transição. Você pode deixar a pergunta, eu não tira ela, porque eu vou pensando a partir da totalidade da pergunta. Em uma transição entre uma geração, que é a dos meus pais, e mais do que eles, os meus pares, né, a minha geração, e a geração,
talvez duas novas gerações, né? Eu tenho 50 anos, então os que têm 40, os que têm 30, e já vem uma terceira de 20. Então, essa experiência de ter vivido, me falam que o diabo sabe mais por velho do que por diabo, eu acho que é verdade. Quando você começa a ter uma experiência de vida maior, você começa a não teorizar sobre o que aconteceu, mas confrontar com o que você já viveu, né? Então, todo mundo fala, quando era criança, brincava de mangueira na rua, brincava de certas coisas ali na rua. Agora, na rua, você não pode nem sair porque é muito perigoso, né? As crianças, elas vivem em prédios, em condomínios, né? Claro que aqui a gente está falando um grupo de pessoas que também não é a maioria, né? Tem aqueles que vivem na rua, né? Então, nós falamos dos excluídos, né? De um grupo grande de pessoas que vivem à margem, que não tem casa, não tem, ou se tem casa, não tem água, esgoto, não tem internet, não tem streaming, não tem comida, né? Então, isso é um problema grave que a gente precisa dar conta disso, né? Mas quando passamos para esse grupo que tem certas vantagens, né, de ter uma casa, ou de ter uma televisão, de ter um fogão, de ter uma geladeira e tudo isso, aí se coloca essa questão do acesso fácil a opções de entretenimento e o que eu estava falando das gerações, né? Um grupo que vivia aqui o prazer nas pequenas coisas como antigamente, ou essa perca, troca dos prazeres é natural. Tá. Então, quando a gente vê a passagem de uma geração para outra, né? Então surgiu aqueles joguinhos em algum momento que era como uma console com uma pequena tela ali, você jogava como hoje nos jogos de celular, né? Mas não era que todo mundo tinha aquele jogo. Alguém tinha e os amigos podiam eventualmente jogar, né? Quanto mais você jogava, melhor você jogava, mais tempo você permanecia no jogo e os outros olhavam, né? Depois teve, por exemplo, o PlayStation, né? Eu não peguei essa época, não me interessei por esse tipo de jogo, mas eu sei que a juventude conheceu e teve o PlayStation 1, 2, 3, 4, tudo é assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, celular, iPhone 1, 2, 3, 4, 5. Então você entra como numa linha de produção de consumo, né? Você é um consumidor daquilo. Volta à primeira pergunta, a primeira parte da pergunta, por favor, Alice, porque aí você fala nessa questão dos vícios, né? É claro que isso é uma espécie de vício como uma droga, né? Que você experimenta, gosta e passa a ser um consumidor daquilo, né? Seja televisão, streaming, né? Uso de celular, redes sociais, né? Todas as nossas o que é ofertado como entretenimento é dopamínico, por isso que eu não escrevo sobre isso, porque eu não sou especialista em neurociência e neuropsicologia, mas os transmissores que a gente conhece, né, pelo menos dois, né, a dopamina e a serotonina, eles são antagônicos, né? A dopamina é o quê? É uma hormona, um neurotransmissor que é produzido diante do prazer imediato. Você toma uma Coca-Cola, ou come um bolo, um brigadeiro de açúcar, né? E aquilo te dá um prazer imediato, né? Você consome como outro tipo de prazeres imediatos, né? Aquilo que você, em pouco tempo, tem um pico de dopamina e isso, quando acontece, fica registrado e você quer mais, ou quer repetir aquilo, até que se torna um hábito. Todo dia você tem que fazer aquele momento prazeroso que é vendido como eu mereço, né? Eu mereço passar por isso porque eu trabalhei o dia inteiro, então tenho que, né, consumir isto. E a serotonina é um outro hormônio, um outro neurotransmissor que é o contrário. Ele é gerado a partir do esforço ou da dedicação durante vários minutos, ou horas, ou até dias ou anos, né, a uma atividade como meditação, que também pode ser vendida da outra maneira, né? Aqui o entretenimento, a maioria são dopamínicos, né? Porque eles entreter você se desvincular daquilo que é o que eu estava falando, o contrário, né? O serotonínico, né? A serotonina. Buscar um prazer mitigado.
como, por exemplo, as atividades físicas, né? Que você precisa um esforço mais do que um prazer, né? Há alguma espécie de prazer ou de felicidade como recompensa do esforço, mas ela você precisa dar vários passos, né? E o primeiro passo é difícil, né? Vou estudar, vou ler esse livro. Bom, mas o livro você não vai poder ler em uma hora. Você vai passar 2 semanas ou 3, ou às vezes vai passar o ano inteiro lendo o livro. Mas esse esforço, esse prazer de ter lido, ele vem um pouco ao longo da experiência, porque não é totalmente sofrida, mas é um pouco sofrida, né? Fazer academia para fazer atividade física, né? Correr, eu falei também meditação, né? Coisas que a gente, se for pensar na religião, também às vezes é uma espécie de eu quero isso, né? Deus, se Deus quiser, né? Vou pedir para Deus fazer aquilo. Não, às vezes não pode, não é assim que funciona, né? Deus não faz o que a gente quer. A gente tem que agradecer e tem que fazer algum trabalho, né? Algum esforço, né? Então a noção de esforço é oposta do entretenimento. E é muito fácil vender entretenimento e muito difícil exigir esforço, né? Escrever um TCC, que a maioria de vocês, se são alunos, tem que fazer. É terrível, né? As pessoas, até achar um problema, até achar um orientador, um texto, uma bibliografia, um marco teórico, é um esforço enorme, né? Mas na hora que você conseguiu fazer um trabalho e um orientador teve a paciência de te orientar e te acompanhar, né? E sem também te aplastar, porque às vezes o orientador atrapalha mais do que ajuda, né? Então, no final desses trabalhos, né? Aí tem um outro tipo de prazer, um outro tipo de felicidade, ou a felicidade também é um termo um pouco forte, né, para isso, mas eu estou tentando diferenciar do prazer imediato do entretenimento e que geralmente ocasiona vícios, né, como você colocou aí na sua pergunta, né, eu estaria de acordo com isso, e além disso, impede que você faça outras atividades que antes eram do outro tipo, né? Do tipo de esforço, né? Vamos fazer uma brincadeira que é fazer um jogo de futebol no lugar. É mais complicado, porque o horário, porque não posso, porque aqui, porque chove, porque isso, porque aquilo. Então, todas essas dificuldades fazem com que você não abandone. Então, tem os dois lados. Tem a facilidade do entretenimento viciante e a dificuldade dos esforços para um outro tipo de atividade prazerosa que envolve, às vezes, combinar com outros, né? Espaços que não são tão fáceis como estar na sua casa ou no celular, né? Por que a gente está o tempo inteiro no celular? Porque ele está quase como se fosse parte da nossa mão, né? Talvez amanhã, inclusive, seja uma mão com uma tela, ou de um lado da mão, uma tela, né? Então, coisas de essa série Black Mirror, né? Que a gente, algumas são muito disparatadas, mas outras são acertadíssimas, né? Coisas que poderiam acontecer, são terríveis, mas muitas são sutilmente inculcadas e aceitas, né? Como formas de vida de uma sociedade que é essa nossa, né? E que a gente escolhe achando que está escolhendo uma coisa boa, que faz bem, até certo ponto faz. Mas se a gente olhar o conjunto, talvez não, né? Então, agradeço a pergunta, é isso que eu diria, né? Se tem mais algum desdobramento dessas perguntas, vocês podem retomar, que a gente vai aqui debatendo até 11h30, não tem problema. Até é prazeroso, né? Vou aguardando aqui, né? Já estamos um pouco com horário
avançado, mas tem tempo para novas questões, para a gente pensar a partir da minha exposição, a partir das outras questões que foram colocadas aqui, ideias que vocês possam ter relacionadas ao tema do cinema, da literatura, da criação, da filosofia, o pensamento, né? A sociedade que a gente está vivendo, os problemas sociais, tecnológicos. E se não tiver mais perguntas, também a gente pode encerrar a aula de hoje. E eu gostaria de reencontrá-los, né, amanhã para a segunda parte do minicurso, que vai ser mais... Hoje, talvez, ela foi um pouco mais didática, porque eu preparei os slides, porque é uma apresentação mais geral, né? Amanhã teremos os 3 alunos que vão falar um pouco sobre as pesquisas deles. E aí algumas possibilidades são ler o texto do Proust, né? Um capítulo que chama Antilogos, ou fazer um pouco de tudo, né? E que eu também apresente esse trabalho que talvez seja um pouco mais denso, né? Sobre a perda do mundo e o corpo que falta, né? Então, um pouco das coisas que a gente estava falando hoje, dessa tecnologia que se impõe como modo de vida da sociedade, e nós perdemos coisas que eram boas, né, das gerações e das formas de vida antigas, mas elas não são dopamínicas como as formas de entretenimento atuais e as formas de prazer, né, em outras instâncias do que as que tem hoje, né? E a importância do corpo, né, do corpo enquanto matéria, né, carne, que ele está sendo um pouco, mesmo nas academias, ele é trabalhado de uma forma específica, né? O corpo, ele não é só esses músculos, mas isso ajuda um pouco aqui, a gente tem uma consciência corporal, mas essa consciência corporal do corpo em relação com outros corpos, né? Como que isso também, um pouco a pandemia nos acostumou a um distanciamento, né? Mesmo antes era muito beijo para lá, beijo para cá, agora alguns voltaram como se nunca tivesse nada acontecido, mas outros foram afetados, né, por essa experiência de não tocar o outro, não beijar, não abraçar. E aí, o que acontece com as novas gerações? Como ficaram afetadas essas novas gerações? E para quê? E o que pode acontecer com isso? Né? Então, são algumas questões que eu mesmo faço e que, nesse trabalho, eu tento formular, né? Preparar o terreno. A filosofia faz muito isso, não tem uma resposta definitiva, não tem uma única questão, uma única forma de ver, uma afirmação categórica, isto é assim. Tem também, né, claro, né, mas tem abertura para um pensamento que não está totalmente delimitado, né? Justamente está mostrando como romper alguns limites e como criar novas conexões dentro desse mesmo campo, né? Não tem outro mundo, né? A perda do mundo, então vamos criar um mundo novo, ou ir para outro mundo, ou, por exemplo, a religião, quando a gente morrer, vai para o mundo do paraíso, ou vai para o inferno. Talvez não tenha nada disso, talvez seja sempre esse único mundo e morrer significa que acabou tudo. Bom, mas mesmo que seja assim, a gente tem necessidade de viver e de criar dentro desse mundo, né? Novas conexões, novos modos de vida, novas relações, né? E isso como está sendo, como foi afetado, né? Nos últimos tempos, nas gerações atuais, né? Ao mesmo tempo, a gente pode falar, tudo continua igual. Na verdade, nada mudou. Ou sim, né? Ou mudou. Tá? Então, essas questões eu vou trabalhar amanhã. E espero que vocês estejam aqui. Se tiver perguntas, também podem fazer amanhã. Amanhã é um dia no qual eu já considero que
alguma coisa foi semeada, né? Algum terreno foi preparado. Pelas perguntas eu percebi que vocês estão bastante atentos e compreenderam a proposta. E no dia da manhã a gente vai estar aqui com outras pessoas e talvez criar um debate um pouco mais dinâmico e interativo, apesar da distância com os que estão assistindo, que a maior dificuldade é não ver, né, que quem está aqui deste lado não pode ver ninguém, mas pelo menos as perguntas e os comentários que são feitos permitem essa interação. Tá? Aqui, de novo, uma pergunta do Teobaldo, né, que eu agradeço. Podemos fazer alguma relação entre a educação estética do homem de Schiller e a obra deleuziana? Bom, aqui tem uma pergunta bem difícil, específica, né, porque revela um conhecimento na estética, né? A Educação Estética do Homem de Schiller é uma obra daquele período dos filósofos que se conhecem como o idealismo alemão, né? Eu não sou especialista nessa filosofia, né? Não me sentiria tão capacitado a dar uma resposta importante sobre isso, mas a pergunta é excelente, né? Eu, inclusive, tenho ministrado cursos de estética e educação no curso de pedagogia, e a gente leu esse livro, esse ensaio, né, do Schiller, que vai justamente fazer esse movimento que eu comentei de levar a estética para uma ética, né? E o Hume, no ensaio sobre o gosto também, e o Kant também, todos têm essa relação entre a estética que se aproxima da ética, né? Então, esse movimento também está em Deleuze. A gente pode fazer a relação por essa passagem da estética, que seria a sensibilidade, o desenvolvimento de capacidades perceptivas, a apreciação do belo, né? Se for na origem da filosofia, até em Platão você tem esse tripé do bom, do belo e do verdadeiro, né? Então, há uma relação entre todos os filósofos, né? Vou falar todos porque a gente não sabe, mas na filosofia, de modo geral, a educação estética, a apreciação do belo, da beleza, se a gente pode buscar o cerne do que é estética ali, ou no desenvolvimento de uma delicadeza, né? Em Descartes também, né? Do bom senso, né? Que passa por essa relação não só entre o belo e o bom, né? Na ética, né? Os valores morais, né? do que o bem fazer, mas também pelo verdadeiro, né? Como se os três. O Kant também vai fazer essa alineação entre a razão pura, a razão prática, que seria o aspecto da ética, e a crítica do juízo, né? Que é a estética, né? Então, há um alinhamento entre essas três dimensões da vida humana, né? Então, a educação estética do homem, sem entrar em detalhes, é uma proposta de que aquele ser humano que é educado para apreciar a beleza, naturalmente vai ser bem comportado e vai ter um comportamento ético adequado, vai buscar da mesma forma os dois, né? E o mesmo a gente poderia falar nesses momentos da filosofia antiga, em Platão, que é a origem e a inauguração desse tripé, né? Podemos acrescentar também a ciência, né? A verdade da razão teórica. Em Descartes também, que ele modula o bom senso como um equilíbrio entre a razão, a pura razão, né? A evidência racional e o método científico com os costumes, né? A terceira parte do discurso do método é justamente pensar os costumes, a relativização dos costumes, e uma pessoa de bom senso, ou educadamente, esteticamente educada, equilibraria os dois, né? Então, Platão, Descartes, o Kant, que faz a divisão entre as três grandes áreas, né? A razão pura, a razão prática e a crítica do juízo, se mantém, tá?
Agora, em Deleuze, acho que não. Acho que o Deleuze justamente tem a incumbência de romper com esse paralelismo, com essa harmonia, né, entre as faculdades e pensar, já na obra do Proust, né, eu estava falando isso sobre a imagem do pensamento, ou seja, a gente poderia fazer o paralelo, né, com alguns elementos do Deleuze mantido na tradição, mas o desafio, né, o interessante é a proposta de romper com isso. Romper com que a educação estética vai me levar a uma ética dos valores tradicionais. Por quê? Porque o Deleuze é um leitor do Nietzsche. Então, o Nietzsche opera aí na época já do idealismo, ou antes disso, né, pós-kantiano, uma ruptura com... bom, tem o Hegel também, que é o pioneiro do idealismo alemão, mas o Nietzsche é o que vai romper com essa passagem para a moralidade. Ele tem alguns desenvolvimentos estéticos sobre essas duas forças, né, do apolíneo e do dionisíaco, né? Só o título de um do outro dos livros, Para Além do Bem e do Mal, né, a genealogia da moral, o nascimento da tragédia é esse onde ele coloca as duas forças, a oposição entre duas forças, o apolíneo e o dionisíaco, dizendo que o apolíneo ganhou, né? Aniquilou o espírito dionisíaco, né? A força do caos, né? Também inspirado por Schopenhauer. Então, tudo isso vai conduzir a uma crítica dos valores morais, que são os valores morais do cristianismo, que eu acho que os outros, eles mantêm, né? Fazer o bem, a caridade, o homem e o ser humano, de modo geral, é naturalmente bom, né? A gente pode também pensar na ideia do Rousseau, que ele é corrompido pela sociedade, mas ele é naturalmente bom. Tá? Então, essa noção de um homem naturalmente bom, e que se ele for educado através da estética e da compreensão e experimentação da percepção, da beleza, da harmonia, né? Harmonia entre as faculdades. Por exemplo, Kant vai pensar a imaginação, o entendimento, a memória, a sensibilidade, há uma harmonia entre essas faculdades, né? Que levam a reforçar os valores morais da sociedade tradicional e da sociedade cristã, né? A busca pela verdade, a busca por Deus, né? Bom, tudo isso em Deleuze começa a ter algumas rupturas, né? Quando ele não se posiciona diretamente contra, né? Por exemplo, contra o bom senso. Tem textos que permitem pensar isso, né? Que mais que bom senso, o ser humano se caracteriza pela betiz. A betiz é uma espécie de besteira ou de estupidez, né? E tem exemplos disso, a gente não precisa procurar muito, né? É mais essa estupidez que caracteriza o ser humano e a ignorância do que a busca pela verdade, a busca pelo bem da comunidade e todos os valores cristãos. Esses valores são impostos de alguma forma, mas não são naturais, tá? Então, seria essa a ruptura que a gente pode pensar a partir do Deleuze, né? Só que também não fica no niilismo nietzschiano. Isso é mais interessante ainda. Justamente eu vou tentar, por algum outro caminho, retomar essa questão amanhã, né? A questão da como que, rompendo com a imagem do pensamento de uma moral do bem, né? Nós podemos não ficar apenas no niilismo, ou seja, no nada. Então, não tem isso, então não tem mais nada, que a crítica, assim, de forma um pouco esquemática do Nietzsche, né? Romper com todos os valores, ou inverter, né? Por exemplo, na genealogia da moral, quem é o bom? No cristianismo, o bem e o mal é aquele que segue os valores cristãos, é um homem de bem. E o que não segue, o pervertido, né, é o mal, né? O Nietzsche vai lembrar que na sociedade dos nobres, né, do feudalismo, de épocas anteriores, o bom era o bom guerreiro,
né? O homem bem forte e pronto para a luta e para se matar se for necessário, né? E o mal era o fraco, o débil, né? Aquele que não vai, que não tem coragem, né? Então, o cristianismo, que na verdade faz a inversão disso, né? E o Nietzsche vai tentar desconstruir, né? Depois tem a linha também do Foucault, que vai seguir toda essa desconstrução de palavras, termos como poder, verdade, que foram criados ao longo dos anos para impor uma certa visão de mundo ou impor o poder, né? De alguma forma é isso que se procura com a linguagem, né? Impor o poder, tá? Então, Deleuze estaria um pouco nessa linha dos desconstrutivistas, mas procurando construir uma nova ética, ou uma ética diferente, que é a ética baseada um pouco na leitura de Spinoza, né? Dos afetos, uma ética da imanência, não é que os valores estão em outro lugar, em outro mundo melhor, num mundo puro, né? Não, nesse mesmo mundo, através dos encontros, das relações com os outros, entre os corpos, né? É possível avaliar os nossos comportamentos mais do que julgar, né? Julgar com base em valores transcendentes, em valores eternos, imutáveis, valores da verdade absoluta, do bem maior e esse tipo de coisa. Não. É com base na experiência, e aí voltamos à estética, né? Na experiência sensorial, na experiência sensível e da sensibilidade dos corpos e dos modos de vida imanentes. Quer dizer, aquilo que acontece nas relações, nos afetos, que, como dizia Spinoza, ou como Deleuze faz o Spinoza dizer, elevam a nossa potência. Você encontra alguém, ou encontra um grupo, ou faz parte de um grupo que te eleva à potência, te faz um ser melhor. Você se sente melhor e você sente que o que você faz melhor os outros, né? Não esse melhor como uma coisa absoluta e transcendente, mas no dia a dia, na vida, né? Você faz que o outro esteja melhor, ou o outro te faz sentir melhor. Bom, isso é eticamente bom. Esse é o objetivo da educação estética e da aprendizagem, mais do que educação, da aprendizagem. O Proust, no livro do Proust tem isso, aprendizagem com os signos da mundaneidade, aprendizagem com os signos do amor, aprendizagem com a sensibilidade, com o tempo, né, com a passagem do tempo. Por isso tem o tempo que se perde, né, o tempo perdido, o tempo que se redescobre e o tempo redescoberto, né? Tem essa relação de aprendizagem, no caso do Proust, com a obra de arte, que seria o ponto culminante de uma aprendizagem estética, né? Bom, tudo isso levaria a um conhecimento, ou a uma, mais que um conhecimento, porque também não é isso que se busca, mas a uma atitude, né? Atitude ética de avaliação imanente dos comportamentos e não uma busca transcendente de uma verdade última ou de uma felicidade absoluta, ou esse tipo de coisa transcendente, tá? Então, essa a minha resposta para a sua questão. A gente pode fazer a relação, a maioria dos percursos filosóficos ou das linhas da história da filosofia permitem fazer uma relação entre estética e ética, né? Que preza pela harmonia das faculdades, por uma continuidade entre o belo e o bom, inclusive também incluindo aí o verdadeiro, claro, mas que a noção de bem ou de ética em Deleuze não é a mesma que na maioria dessas formulações da história da filosofia, né? Ele tende a romper com a imagem do pensamento, com a imagem verdadeira e com a imagem moral do pensamento, para pensar uma ética inspirada nesses filósofos que eu falei, Nietzsche e Spinoza, que também são da tradição, e também tem a obra do Spinoza, chama A Ética, né, uma obra principal, e tem Deus no primeiro capítulo,
já começa com uma definição de Deus, mas diferente dos valores cristãos que tanto são criticados pelo Nietzsche. Essa seria a minha resposta. Excelente pergunta, né, Teobaldo? E amanhã vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu vou tentar desenvolver com algumas leituras o que eu apresentei hoje aqui como resposta. Bom, eu acho que a gente pode chegar ao fim, né? Eu agradeço muito a participação de vocês, mesmo quem não fez nenhuma pergunta, que apenas esteve assistindo, gostaria de saber, de alguma forma, né, com algum comentário. Amanhã também, bom dia, boa tarde, vamos fazer de manhã, então bom dia, no chat para, eu não sei se a Alice vai estar também operando amanhã, né? Se for, eu peço isso, que coloque qualquer comentário, porque eu não estou acompanhando o YouTube, para não dar interferência com a transmissão. Então, para eu ficar sabendo, né, quem está assistindo, e isso inspira bastante. Aqui o Teobaldo comenta mais uma vez, resposta satisfatória, que bom, eu fico mais agradecido pela pergunta, que me deu a oportunidade de expressar tudo isso, que eu vou tentar ampliar amanhã. E as outras perguntas que também foram feitas, né, não vou lembrar agora o nome das pessoas que fizeram as perguntas, mas acho que faz parte do minicurso. A diferença do minicurso é essa, né, que tem a participação ativa de outras pessoas e que a gente possa dialogar e fazer disso um encontro como esses encontros que eu tenho mencionado aí na ética da imanência, a ética dos afetos delesiados, né? Muito obrigado. Vamos, então, quando você quiser, já são 11h30, encerrar a transmissão e nos vemos amanhã aqui pela TV UFRB às 9h30 da manhã. Tá? Muito obrigado, bom dia. Obrigado, Alice.